Sim, sim. Sim. Estou conseguindo enxergar aí? Sim. Então, beleza. Então, vamos lá. Pessoal, então na aula de hoje, o que eu queria fazer, eu vou dividir essa aula, eu acho que 3 ou 4 tópicos. O primeiro tópico eu vou falar sobre uma partícula livre. Então eu quero calcular, por exemplo, o número de microestados de uma única partícula presa numa caixa. Então suponha que uma caixa tem uma única partícula que está com uma certa velocidade, e eu quero propor uma forma aqui da gente calcular o número de microestados possíveis para uma única partícula. Né? Depois eu vou falar sobre eu vou tentar calcular o número de microestados de um sistema composto por partículas sujeitas a um potencial harmônico. Certo? Então eu vou colocar aqui potencial harmônico, ou seja, um oscilador harmônico, né, basicamente. Então suponha que eu tenho uma partícula que tem um movimento dado por um oscilador harmônico, né, e aí eu quero calcular esse número de microestados desse sistema. Né? E depois, na segunda metade da aula, vou colocar como tópico 3 aqui, eu vou fugir um pouquinho de mecânica estatística e termodinâmica e eu vou cair num problema matemático que eu vou chamar aqui de cálculo. Eu vou colocar um nome bem assustador aqui, vai chamar cálculo do hipervolume da hiperesfera. O que significa isso, né? Ó, volume e esfera, vocês sabem o que é, né? Certo? Sim. Esfera, tá? Beleza? E o volume da esfera. Hipervolume e hiperesfera seria uma esfera e um volume num espaço qualquer com dimensão d. Certo? Então eu quero fazer esse cálculo. Por exemplo, aqui quando eu tenho uma esfera, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo, né? Esse é o volume no espaço 3D, d igual a 3. Mas qual que seria esse volume, ou hipervolume, quando eu estou no espaço D qualquer? Onde D pode ser 1, 2, 4, 5, 11, 20, 10 a 23, qualquer dimensão, certo? Então eu quero fazer esse cálculo. Primeiro eu vou tentar dar uma justificativa para a gente fazer esse cálculo aí, quando a gente for explorar esses dois tópicos aqui, né? E além do mais, fazer esse cálculo vai ser um pretexto para a gente olhar algumas funções matemáticas que são interessantes para a gente aqui, que na verdade serão interessantes para a gente aqui, em outros cálculos que estão por vir aí nas próximas aulas. Certo? Então, muito bem. Então, primeiramente, eu vou começar com uma partícula. Suponha que eu tenho uma caixa aqui, certo? Essa partícula tem uma certa velocidade v. Então, essa caixa aqui ela é unidimensional, né? Pode ser bidimensional, tridimensional. A questão é que essa partícula só se desloca em uma dimensão. Então, ela vem, bate, e aí ela volta para trás, bate e fica nesse movimento unidimensional aqui, batendo e refletindo, né? Então, suponho que eu tenho uma distância L aqui. A questão é que eu quero saber o número de microestados de um sistema desse tipo, né? Um sistema simples aí que eu tenho apenas uma partícula. Primeiramente, eu sei que a energia dessa partícula seria p² sobre 2m. Né? Na verdade, isso aqui poderia ser escrito como mv² sobre 2, né? E P é o momento. Então, como o momento é mv, então eu posso escrever energia como p² sobre 2m. Então, isso significa, se eu isolo aqui o momento P, o momento da partícula pode ser dado por mais ou menos raiz quadrada de 2me. Onde E é uma constante, é a energia da partícula. Né? É a quantidade de energia que eu jogo para a partícula iniciar, aqui iniciar o seu movimento. Né? Então, uma vez que eu jogo uma energia inicial aqui, essa energia fica fixa, então eu tenho paredes adiabáticas aqui que impedem a perda de energia para o mundo externo. Então, uma vez que eu tenho energia fixa, o momento fica dado por essa expressão aqui, né?
No espaço de fases, Px, ou seja, momento, espaço, x aqui é o espaço, né? A posição da partícula que vai de 0 até L. Então, nesse espaço de fase aqui, eu posso ter a partícula adquirindo esse valor do P, que é o caso de raiz quadrada de 2ME, ou pode também ter esse valor de momento negativo aqui, né? Menos raiz quadrada de 2ME. Então, essa energia é quando a partícula está indo para a direita, por exemplo, e essa energia é quando a partícula está indo para a esquerda. Né? Então, simples assim. Aqui eu tenho uma linha, né? Mas se eu representar essa linha como pontos, cada ponto aqui é um estado ou microestado possível para essa partícula. Então, essa partícula pode estar em cada um desses pontos aqui. Então, quando a partícula acabou de bater aqui nessa parede e começa o seu deslocamento para a direita, então ela está nesse ponto aqui de configuração. Ela anda mais um pouquinho, ela está nesse ponto. Então ela está preenchendo essa linha aqui, né, e o número de microconfigurações é proporcional a essa linha, a quantidade de pontos que está presente nessa linha. Né. É claro que aqui eu acabo tendo um problema técnico aqui, que, por exemplo, como é que eu faço para calcular o número de pontos que tem numa linha? Na verdade, isso aí é infinito, né? O número de pontos numa linha. Eu posso tomar o tamanho do ponto indo para zero, então eu vou acabar tendo infinitos números entre 0 e L. Né? Mas eu resolvo esse problema se, ao invés de considerar uma energia fixa, eu posso pensar que a partícula... Isso já é uma estratégia teórica, tá, pessoal? Eu estou propondo uma estratégia teórica de que a energia da partícula ela pode variar um pouquinho só. Ou seja, a energia pode flutuar, vou colocar a energia, ela flutua entre E mais ΔE. Aqui eu estou usando delta maiúsculo aqui. Na verdade, esse delta aqui eu acho que é minúsculo, né? Delta minúsculo para representar o delta de variação mesmo, de infinitésimo. Né? Então eu tenho um infinitésimo aqui de energia, e eu estou supondo que a partícula tem energia que fica flutuando entre E mais ΔE. Isso aí faz com que esse diagrama de fase aqui, em vez de ser uma linha, ele passa a ser uma areazinha. Né? Passa a ser uma areazinha aqui. Uma vez que ela pode flutuar. É claro que esse ΔE tem que ser muito pequeno. Né? É um artifício teórico e que para ser condizente com a realidade é extremamente necessário que esse ΔE seja muito pequeno. E esse ΔE me dá mais ou menos a largura dessa areazinha. E aí agora o meu problema de calcular o número de microestados seria calcular a área dado por essa região achurada aqui desse meu sistema. Né? Então, se A é a área achurada, então o meu número de microestados possíveis deve ser proporcional a essa área. Então, ao introduzir esse artifício teórico aqui de ΔI, eu deixo de ter aquele problema de que eu tenho infinitos pontos numa linha finita. Né? Então aqui, nesse caso, eu não preciso calcular os pontos, eu preciso calcular... eu tenho continuo tendo infinitos pontos, mas a área é fixa. Né? E eu assumo que o meu número de microestados é proporcional a essa área. Né? Então, com esse artifício teórico aqui, eu posso começar a fazer alguns cálculos. Por exemplo, se eu sei que E é igual a P² sobre 2M, e se eu derivo essa minha energia, ou seja, ΔE, e eu derivo aqui em relação a P, eu vou ter 2P sobre 2M ΔP. Né? Se eu isolo aqui, se P eu substituo por essa expressão aqui da energia, eu acabo caindo numa situação que ΔE é igual a raiz quadrada de M, 2E, vezes ΔE. Né? Ou seja, se eu chamo esse cara aqui de ΔP, né, essa distância aqui é ΔP, que vocês estão vendo aqui.
essa largura, na verdade, né? É o meu ΔP, certo? E aqui, desculpa, eu escrevi errado, aqui é ΔP, né? Aqui é ΔP. Então, esse ΔP é dado por essa expressão, onde ΔE é esse meu artifício teórico aqui, né? A variação da energia. Note que se ΔE é igual a zero, ΔP é igual a zero. Então, eu volto a ter o caso de ter uma linha aqui, né? Não uma área achurada, mas uma linha. Então, é importante que esse ΔP seja diferente de zero, e ele vai ser diferente de zero caso a minha variação de energia também seja diferente de zero, né? Então, o meu número de microestados, como eu falei, deve ser proporcional a essa área achurada. Vou colocar aqui, achurada. Então, aqui, olhando aqui, né, qual que é o valor dessa área? É ΔP vezes L, né? Certo? Essa linha reta aqui tem comprimento L e tem largura ΔP. Só que eu tenho duas dela. Então, o meu número de microestado, na verdade, é 2 vezes L vezes ΔP. Ou seja, se eu substituo ΔP por essa expressão, meu número de microestados aqui vai ser 2L raiz quadrada de M sobre 2E dividido por ΔE. Então, esse é o meu número de microestados acessíveis a uma partícula livre numa caixa, né? Essa situação aqui. Tem uma partícula livre. Qual que é o número de microestados? É dado por essa expressão aqui, né? Muito bem. Esse é o primeiro problema. Agora eu queria colocar um pouquinho mais de detalhes aí. Até o momento a gente lidou com uma partícula livre, né? A partícula está sob nenhuma ação de forças além do seu movimento retilíneo uniforme, né? O que acontece então se eu coloco algum tipo de força? Então, por exemplo, se eu coloco um potencial, tipo um potencial harmônico, né? O que acontece se eu coloco um potencial harmônico aí? Então eu teria agora aqui um oscilador harmônico, uma partícula que está sobre uma força proporcional a kx quadrado, né? Então, ou seja, a energia da minha partícula é dado pela energia cinética, P quadrado sobre 2m, beleza? Né? Então, até, se eu parar o meu problema aqui, eu volto naquela situação anterior, partícula livre. Mas essa partícula está sob a ação de um potencial harmônico, né? Então eu tenho um mais meio de kx quadrado, né? Esse termo da energia aqui que depende do potencial tipo kx, assim, né? Onde K é a minha constante de mola. Então, beleza. Essa energia é fixa, né? Então suponha que eu jogo essa energia para o meu sistema, e aí essa energia é fixa porque essas minhas partículas estão, ou essa partícula, né? Aqui eu estou dando apenas com uma partícula, mas essa partícula está dentro de um potencial, está dentro de paredes adiabáticas, então não há perdas de calor, né? De energia. Então, sendo esse cara aqui uma constante, eu posso reescrever essa expressão aqui como sendo P quadrado sobre 2ME. Eu passei o E aqui dividindo, né? Então fica mais x quadrado sobre 2E dividido por K. Isso aqui é igual a 1, né? Porque eu passei energia dividindo todo mundo aqui, certo? Essa equação aqui, pessoal, nada mais é de uma equação de elipse, né? Vocês lembram a equação da elipse? A equação da elipse é assim, ó, P quadrado sobre B quadrado, onde B é uma constante, mais x quadrado sobre A quadrado, que é igual a 1. Essa aqui é a equação da elipse. Equação da elipse. Certo? Onde B e A são constantes. Eu já vou falar quem são esse B e A dentro da elipse. Se eu faço aqui o gráfico de P, em função do x, ou seja, é o meu espaço de fase, né? Toda vez que eu fizer um gráfico de P com x, na verdade estou me referindo a um espaço de fases aqui, né?
E se eu permito também que a energia flutue em ΔE, né, da mesma forma que eu fiz anteriormente, eu vou ter uma situação assim. Isso aqui é para ser uma elipse, tá? Então, peço paciência para vocês, é como se fosse uma elipse, tá? E aí eu tenho um círculo que está associado com uma energia E, pode ser esse de baixo aqui, e esse mais externo que seria associado à energia E mais ΔE. Então eu permito que o sistema flutue em ΔE, na energia, né? Então o que eu tenho é esse espaço de fase aqui. Eu tenho aqui essa área achurada. Como eu tenho uma equação dessa que rege o meu sistema, então esse cara aqui é uma elipse. É uma elipse e o que eu chamei de A aqui na equação da elipse, na verdade, acaba sendo essa distância aqui, né? Essa distância aqui seria o meu A. E essa distância aqui seria o meu B. Certo? Se a energia fosse fixa, eu não teria essa área achurada, ia ser só um círculo. Mas como a energia varia entre E mais ΔE, por razões teóricas, né? Como eu falei naquele exemplo anterior, essa é uma situação teórica que eu preciso para poder ter essa área aqui e aí associar o número de microestados ao cálculo da área dessa região aqui. Então eu acabo tendo um problema geométrico, né? Eu preciso saber qual que é a área achurada. Bom, mas é uma área achurada aqui que na verdade eu poderia calcular a área da elipse externa e diminuir pela área da elipse interna. Né? Então como é que eu faria isso? Vamos calcular essas áreas aí, né? Quando eu tenho a energia E, ou seja, esse cara aqui interno, né? Essa linha interna, eu tenho que o meu B vai ser igual a raiz quadrada de 2ME. Ah, desculpa, antes de fazer isso, só lembrando que a área da elipse é dado por π a B, certo? Onde A é esse braço aqui que conecta o eixo Y com a ponta, a extremidade, uma das extremidades da elipse, e o B é a distância entre o eixo X e uma das extremidades da elipse, a outra extremidade da elipse. Né? Então a área da elipse é relativamente fácil calcular, desde que eu saiba esse A e B, que também podem ser vistos aqui nessa equação. Né? Então, por exemplo, quando eu tenho energia E, o B é o cara que está dividindo o P quadrado, o M, 2ME. Né? Ou seja, o meu B vai ser igual a raiz quadrada de 2ME. O meu A é o cara que está dividindo o X. Então vai está relacionado com esse cara aqui. Ou seja, o meu A vai ser raiz quadrada de 2E sobre K. Ou seja, a minha área, que eu vou chamar de A1, que é a área interna, né? A área da elipse interna, vai ser simplesmente 2πe raiz quadrada de M sobre K. Beleza. Essa é a área da elipse interna, né? Mas e a elipse externa? A elipse externa tem uma energia E mais ΔE. Se eu fizer o mesmo procedimento que eu acabei de fazer aqui, eu não vou repetir os cálculos, mas eu deixo como exercício aí para vocês, a minha área 2, que é a área da elipse externa, vai ser 2π E mais ΔE, raiz quadrada de MK. É a mesma coisa da equação acima aqui, né? Exceto pelo fato que agora, em vez de ter energia E, eu tenho energia E mais ΔE. Né? Então, na verdade, nem precisa fazer o cálculo de novo. Né? Basta você usar essas informações aqui no contexto que eu tenho E mais ΔE, de energia. Né? Então, substituo E, fica E mais ΔE. E aí, então, o meu número de microestados vai ser essa área externa, o A2, menos a área interna. O que implica que o meu número de microestados vai ser igual a 2π raiz quadrada de M sobre K vezes ΔE.
certo? Esse é o número de microestados de uma partícula fechada num container, fechada num recipiente adiabático e que está sujeita a uma força tipo oscilador harmônico. É uma molinha, né? É uma molinha que está vibrando dentro de uma caixa e essa partícula tem uma energia fixa e essa energia não pode ser perdida, né? Ou pelo menos ela flutua entre E e ΔE. Né? O interessante aqui é que esse número de microconfigurações aqui não depende do E. Ele depende dessa flutuação, mas essa flutuação aqui, na verdade, é uma constante do meu sistema, né? É uma constante. A energia mesmo não está aparecendo aqui explicitamente. Então eu posso colocar mais energia no meu sistema e mesmo assim o número de microestados continua o mesmo. Né? Isso é um resultado interessante. Outro resultado que vai me motivar a próxima parte aqui da aula é essa área aqui que eu falei para vocês. Né? Vocês estão vendo que, na verdade, essa área aqui, ou esse anel ele vai aparecer em todos os problemas que a gente analisar com potenciais quadráticos desse tipo aqui. Certo? Então, para isso, é extremamente interessante eu saber fazer cálculos de... Eu vou chamar de casca aqui, certo? O que é uma casca? A casca é a parte externa de um objeto, né? Então, aqui eu tenho uma elipse, tudo bem, mas num contexto mais geral, aqui eu poderia assumir que isso aqui, na verdade, é um círculo, né? O círculo é um caso especial de uma elipse, certo? Então, vamos pensar num caso mais simples, no caso de um círculo. Esse problema aqui reside no fato de eu achar essa casca desse meu círculo, né? Ou se fosse uma bola, isso aí seria a casca que envolve essa bola, né? Casca no sentido que eu tenho uma área externa multiplicado pela espessura dessa casca. Né? É um volume, a casca é um volume que envolve, que envelopa o objeto, aqui no caso aqui seria uma bola. Né? E é interessante eu fazer esse cálculo justamente pelo fato de que o número de microestados acessíveis a um sistema físico, um sistema termodinâmico, vai ser proporcional a esse volume dessa casca. Né? Então, essa é a motivação que eu gostaria de colocar aqui para vocês, para a gente passar para a próxima parte aqui do nosso problema, que é justamente tentar achar o volume dessa casca. Num caso geral, aqui eu estou numa situação muito particular que eu só tenho uma partícula. Mas e no caso que eu tenho N partículas, né? Como é que eu faria para calcular esse volume dessa casca? Né? Antes de eu prosseguir, pessoal, alguma dúvida, alguma questão aí que vocês gostariam de comentar? O som tá bom? A imagem tá boa? Vocês estão conseguindo ver o que está sendo escrito? Tá tudo bem. A imagem não está desfocando, não? Como é que tá aí? Então tá bom. A imagem é que deu uma desfocada algumas vezes, mas depois ela voltou. Ela vai acertando, né? Ela vai acertando, ela desfoca e depois acerta, né? Isso. Tá. Daí tá beleza. Tá dando pra ouvir tranquilo. Do jeito que Então, muito bem. Então, agora a gente terminou a aula de mecânica estatística, agora a gente vai para uma aula de matemática. Como eu falei para vocês, a gente vai tentar calcular o volume dessa casca esférica num contexto multidimensional. Certo? Então eu vou chamar isso aí de hipercasca de um hipervolume. O que é uma hipercasca de um hipervolume? É o volume de uma casca que vive num universo de D dimensões, que reveste, que envelopa um volume, uma bola, que está no espaço de D dimensões. Certo? Então, para isso, eu vou definir uma função aqui. Antes de fazer esse cálculo, na verdade, eu vou chamar uma função matemática que vai ser interessante para a gente aí nesse contexto, que é a função gama. Não sei se vocês já estudaram a função gama. Função gama, eu vou representar ela pela letra gama, né? E ela é definida pelo seguinte: suponha que eu tenho um número n mais 1, e a função gama vai ser uma integral
de x elevado a n vezes e elevado a menos x dx, essa integral calculada de 0 até infinito. Certo? Essa é a definição da função gama. É simplesmente essa integral aí, onde n é a minha variável, né? Eu escolho esse n a princípio pode ser inteiro ou não, certo? Então, por hora, esse n pode ser um número real, né? E aí, a partir dessa definição, eu posso identificar algumas propriedades. Tá? Eu não vou demonstrar aqui as propriedades, mas eu quero que depois em casa vocês demonstrem para mim. Então, por exemplo, eu tenho uma propriedade que eu vou chamar de P1, propriedade 1, que me diz que a função gama de 1 é 1. Como é que eu provo isso? Bom, eu provo usando essa própria definição aqui, né? Que é uma definição. Então, por exemplo, a função gama de 1 pode ser... Aqui, n mais 1 é 1. Ou seja, esse n vai ser 0. Certo? O n aqui vai ser 0 nesse contexto. Então, vai ser a integral de x elevado a 0 e elevado a menos x dx. Que nada mais é que a integral de e na menos x. Calculado de 0 até infinito. Né? Essa integral aqui é fácil de fazer. E se você fizer essa integral, você vai perceber que essa integral aqui é igual a 1. Certo? Então, a primeira propriedade você demonstra aqui só resolvendo a integral mesmo. Né? Só resolvendo a integral. Propriedade 2. A função gama de 1 meio é igual a raiz de π. Certo? Essa é a segunda propriedade da função gama. Depois em casa, vocês vão mostrar isso aí para mim, tá, pessoal? Não vou fazer essa conta aqui, mas essencialmente é você identificar que n mais 1 é igual a meio, né? Então o n vai ser igual a 1 meio menos 2, que é menos 1 meio. Então como é que você demonstra isso aqui? Né? Eu preciso fazer a função gama de 1 meio, que aí eu uso integral de 0 a infinito x elevado a n, mas n nesse contexto aqui é menos 1 meio. Então vai ser x elevado a menos 1 meio e elevado a menos x dx. Ao resolver essa integral, eu vou pedir para que vocês façam em casa, ao resolver essa integral você vai chegar à raiz quadrada de π. Então essa é a segunda propriedade aí, da função gama. Terceira propriedade, P3. A função gama de n é igual a n menos 1 gama de n menos 1. Como é que você vai fazer essa demonstração? Né? Então, primeiramente, a função gama de n vai ser igual a integral de 0 até infinito de x elevado ao quê? Aqui, n menos 1 vai ser igual a n, ou seja, vai ter x elevado a n menos 1. Né? Então, por exemplo, aqui, se aqui for 2, se n mais 1 é 2, aqui seria 1, né? Então, se aqui é n, o que está em cima vai ser n menos 1. Então, o que está em cima sempre é o que está aqui, menos 1, né? Então, integral de x elevado a n menos 1 e elevado a menos x dx. Certo? Se você fizer isso aqui por partes, eu não vou fazer aqui também, deixo mais uma vez como exercício, eu vou colocar aqui por partes. Se fizer a integral por partes, você vai mostrar que a função gama de n vai ser n menos 1 vezes a integral de 0 até infinito de x elevado a n menos 2 e elevado a menos x dx. Opa, não sei se vocês viram o que eu escrevi aqui, desculpa. Né? Mas se você fizer esse cálculo aqui por partes, você vai chegar numa coisa desse tipo aqui. E esse cara aqui nada mais é do que a função gama, a própria função gama de n menos 1. Uma vez que aqui eu tenho n menos 2, né? O que vem aqui no argumento geralmente é um número a mais
uma unidade a mais do que está aqui nesse expoente do x. Então, função gama de n menos 1. Né? Portanto, a função gama de n também pode ser escrita como n menos 1 vezes a função gama de n menos 1. Está demonstrado, é a propriedade 3 da função gama. Certo? Professor, Sim? pode ir lá para baixo do papel? Sim. Eu tirei aqui só para poder mudar de página. Ok. É m-1 ou n-1 aqui na frente? Aqui é n menos 1, certo? Vezes a função gama de n menos 1. Tá, porque o seu m parece com n, enfim. Esse meu n aqui parece com m? É. É um n. Sim, aqui é sempre n. Então, a função gama de n é n menos 1, função gama de n menos 1. Ah, tá, beleza. Beleza? Então, essa foi a definição 3. Agora eu vou fazer a definição 4. Definição não, desculpa, propriedade 4. Né? P4 é o seguinte. Se n é um positivo inteiro, agora é necessário que n seja positivo inteiro. Nas anteriores, o n é um número real. É um número real qualquer, ou seja, inteiro e não inteiro. Nesse caso aqui, para valer essa propriedade 4, é preciso que n seja positivo inteiro. E se esse é o caso, então a função gama de n mais 1 é igual a n fatorial. Como é que eu provo isso aí? Né? Como é que eu vou provar isso aqui? Bom, a função gama de n mais 1, a gente acabou de ver, pela propriedade 3, né? Que é igual a n vezes ρ de n, gama de n, né? Aqui pela propriedade 3. Certo? Acabamos de ver essa propriedade aí. Então, vou usar ela para demonstrar a propriedade 4. Eu posso repetir esse processo aqui, né? Então, eu vou ficar n vezes n menos 1, função gama de n menos 1. Se eu fizer isso, até chegar na função gama de 1, e aí por isso é que n precisa ser inteiro, né? Porque eu preciso ir tirar tirando 1, vou tirando, até chegar na hora que eu vou ter a função, chegar numa hora que a função gama vai ser a função gama de 1. Né? Ou seja, eu vou chegar numa situação que eu vou ter n vindo daqui, n menos 1 vindo daqui, n menos 2, n menos 3, até chegar no último aqui, né, da função gama, que seria a função gama de 1. Né? Isso aqui seria a função gama de n mais 1. Né? Certo? E esse cara aqui a gente já viu que é igual a 1. Ou seja, esse cara aqui é o fatorial, né? É exatamente o fatorial. E aí eu demonstro que a função gama de n mais 1 nada mais é do que o fatorial de n. Então, beleza, eu tenho 4 propriedades aí da função gama. E agora sim eu vou voltar para aquele meu problema geométrico, né? Agora sim eu vou voltar para o meu problema geométrico, eu vou introduzir essa função gama, só porque a gente vai precisar dela daqui a pouco, e aí para que ela não surja sem ter sido apresentada, né? Então eu já introduzi ela a vocês. Daqui a pouco a gente vai chamar essa função gama aqui para o nosso problema. Lembrando que a gente está querendo achar o volume da casca hiperesférica, né? Então, para isso, eu vou definir uma quantidade que eu vou chamar de VD de R. O que é VD de R? Esse aqui vai ser o volume de uma hiperesfera de raio R e dimensão D.
É hiperesfera porque, no caso de D igual a 3, dimensão igual a 3, nada mais é do que uma esfera. É uma bola. Esse cara aqui é uma bola quando D igual a 3. Certo? Se D igual a 2, o que é uma bola projetada no espaço bidimensional? É um círculo. Né? Então, esse cara aqui é um círculo quando D igual a 2. O que é um círculo projetado no espaço 1D, de uma dimensão? É uma reta. Né? Esse cara aqui é uma reta na dimensão 1. Ou seja, é uma reta numa dimensão 1, é um círculo na dimensão 2, é uma esfera na dimensão 3, é uma hiperesfera num D genérico. Hiperesfera significa que é alguma coisa que lembra a esfera, mas é uma coisa que está contida no espaço D-dimensional, onde D é um número genérico. Né? Então, só para resumir aqui, né? Vamos por partes. Né? Vamos começar com D igual a 1. Eu acabei de falar que D igual a 1, eu vou ter V1 em função de R, que nada mais é do que um comprimento. Esse cara aqui, esse V grandão aqui, é um comprimento quando eu estou na dimensão 1. Certo? Então, por exemplo, eu posso representar ele assim. Aqui eu tenho o eixo X. Ele tem um raio R, ou seja, eu tenho uma distância R aqui e R para cá. O comprimento desse cara aqui é de 2R. Né? Ou, de uma forma mais formal, uma vez que esse cara aqui é um comprimento, né? V1 de R nada mais é do que a integral de cada elementozinho dx dessa minha barra. Então, se eu quero calcular esse comprimento, basta eu fazer essa integração de menos R até R. Se eu fizer essa integral aqui, eu vou ter 2R, né? Então tá certo aqui, esse volume, quer dizer, esse hipervolume, na verdade é um comprimento, nesse caso aqui de D igual a 1. Sendo um comprimento, a unidade dele aqui é comprimento, né? No caso aqui 2R. Certo? Então faz sentido aqui, tá coerente aqui até o momento, né? Eu tenho o VD como comprimento, o resultado aqui dá um comprimento, que no caso aqui é 2R. Esse cara aqui, na verdade, é uma projeção de uma esfera no espaço 1D, né? Certo? Vamos tentar sempre jogar para essa ideia da esfera, né, no espaço 3D, e essas outras dimensões inferiores como sendo projeções dessa esfera. Então aqui a projeção da esfera no 1D é uma barra. É uma barra que tem um comprimento 2R. E no caso D igual a 2, né, vamos fazer o mesmo procedimento, só que agora para D igual a 2. No caso D igual a 2, eu tenho esse V2 de R. Aqui eu estou colocando 2 aqui, porque na verdade o 2 aqui é a dimensão, né? Lembrando que a fórmula genérica é VDR. Então, no caso D igual a 2, eu fico V2, né? V2 de R. Então, nesse caso aqui, esse V2, na verdade, é uma área. Então, o que é uma área? A área é um hipervolume na dimensão 2. Certo? Então, esse cara aqui, na verdade, é um hipervolume. Mas vamos chamar ele de uma forma mais simples, como simplesmente área. Né? Mas, genericamente, esse cara, a área, na verdade, é um hipervolume, no caso particular, D igual a 2. Né? Então, se eu faço aqui um gráfico aqui de x1 e x2, são as duas dimensões que eu estou lidando, né? Uma dimensão 1 e uma dimensão 2. Então, eu tenho aqui um círculo, né? E se eu quero calcular a área desse círculo, eu sei qual que é a área. Antes de fazer o cálculo, só para a gente usar como gabarito, qual que é a área do círculo? R quadrado. Pi quadrado. Pi r quadrado, é assim, né? Sim. Pi r quadrado. Muito bem. Então eu vou fazer o cálculo aqui dessa área, mas eu quero fazer de uma forma bem explícita
para depois a gente usar essa técnica para outras dimensões, né? Então suponha que eu divida esse espaço aqui em quadradinhos, né? Suponha que eu tenho esse quadradinho aqui. E se eu quero calcular essa área, ou seja, V2 de R, eu preciso fazer uma integração dupla aqui. Integração dupla significa eu somar a área de todos os quadradinhos que preenche esse círculo, né? Matematicamente falando, significa que eu vou fazer uma integração dupla, contabilizando todos os dx1 e dx2. Opa, dx2. dx1 e dx2 é a área desse carinha aqui, tá? Então esse quadradinho aqui tem área dx1, dx2. É um elemento de área, certo? Se eu quero calcular a área desse círculo, eu preciso calcular preciso somar todos os quadradinhos que estão dentro desse círculo. E os quadradinhos que estão dentro desse círculo são aqueles cuja soma, x1 e x2, todos esses termos ao quadrado, essa soma aqui seja menor do que r quadrado e maior que zero. Certo? Por exemplo, se eu pego um quadradinho que está aqui, fora do círculo, ele não obedece essa regra, porque o r dele vai estar maior do que o r do círculo. Então eu não uso esse quadradinho para computar essa integral aqui, né? Então esse vínculo aqui me diz que eu vou somar todos os quadradinhos que estão dentro de um espaço que tem R, cuja soma de x1 e x2 seja menor do que esse R. Certo? Pessoal, eu vou pedir um tempo de 2 segundos aqui que meu cachorro entrou aqui dentro. Vocês esperam só um minutinho aqui, deixa eu resolver essa parada aqui, só um minutinho. Alô, pessoal? Opa, Pessoal, tá todo mundo aí? Desculpa o imprevisto aqui. Já estou de volta. Tamo aí. Tá todo mundo aí? Sim, sim. Sim, sim. professor, eu só tenho uma questão. Não sei se está correto o que eu estou pensando. É porque nesse Por favor. caso aí, a gente está tentando calcular a área, né, desse círculo, que nesse caso aí, ele tem uma simetria, né, uma simetria circular, digamos. Exato. E aí a gente está usando a coordenadas aí pode ser qualquer, pode ser... Na verdade, até o momento, a gente está usando coordenadas cartesianas. Isso aqui são coordenadas cartesianas. Então, É claro que parece eu sabendo... Oi? Desculpa? Um fator de transformação, será que não? Ou eu estou enganado? Exatamente. Aqui, o tem. próximo passo aqui vai ser eu transformar isso aqui numa coordenada polar. Ah, então tá bom, desculpa, senhor. Né? Eu tô adiantando aqui. Não, beleza. Só que até o momento a gente está na coordenadas cartesianas. Certo, não, beleza. Certo? Nesse caso aqui, que a dimensão é 2, eu posso fazer uma transformada para coordenadas polares. Na verdade, é exatamente isso que eu vou fazer nesse contexto. Depois, em d igual a 3, eu vou vou transformar para coordenadas esféricas. Certo. Só que a questão é, na medida que eu vou aumentando a dimensão aqui, eu já não vou ter mais esses truques. Aí eu vou ter que vai chegar uma hora que eu vou ter que resolver isso aqui na mão mesmo. Sim. Né? Você entende? Não, Porque aqui eu só tenho 2 coordenadas. Mas e quando eu tiver... Tem 2 coordenadas porque eu estou no espaço de d igual a 2. Sim. Mas e quando eu tiver
30 coordenadas, por exemplo. Tem que aparecer um jacobiano aí para elas, né? Exatamente, eu teria que fazer um jacobiano, exatamente. Entendi. Exatamente. Mas por hora, o que eu tenho é essa expressão aqui que está no esquema cartesiano, que é claro, como a gente já falou, isso aqui pode ser muito bem ser transformado numa coordenada polar, né? Então isso aqui ficaria, em vez de usar dx1, dx2, eu poderia usar RdR dθ. E aí esse vínculo aqui fica muito mais simples, né? O vínculo aqui significa que o R vai de 0 a R1 e o ângulo aqui vai de 0 a π, 0 a 2π. Então esse vínculo aqui, que parece essa fórmula meio complicada, acaba ficando fácil quando eu penso em coordenadas polares, porque esse vínculo aqui significa eu transformo dx1, dx2 em R, dr, dθ, onde o R vai de 0 até R1 e o θ vai de 0 a 2π. Integral de dθ fica θ, de 0 a 2π, então fica 2π, vezes R, a integral de R é R quadrado sobre 2, calculado de 0 a R1. O 2 cancela aqui, esse cara fica π R1 ao quadrado, que é exatamente o que a gente queria mostrar, né? Essa é a área do círculo, essa é a área do círculo, né? Então tá ok. Funcionou aqui a nossa metodologia. Vamos agora fazer para 3D. Ou seja, a própria esfera, né? A própria esfera. No caso da esfera, eu estou num espaço d igual a 3. D igual a 3. Então eu tenho coordenadas x1, x2 e x3. Eu tenho a bola aqui, né? Tem a bola, a esfera. Suponha que eu tenho um elementozinho de volume aqui, que é dx1, dx2, dx3. É um volume que tem essas dimensões aqui, né? E aí, para calcular o volume, antes de calcular o volume, na verdade, vamos usar o gabarito aqui, né? Qual que é o volume de uma bola? 4/3 de πr ao cubo, se não me engano, né? Só para a gente usar como gabarito aqui. Então, o meu hipervolume em 3 dimensões, ou seja, V3 de R, ele vai ser igual a uma integração tripla, né? De todos esses cubinhos aqui. Então eu vou somar todos os cubinhos que tem dimensão dx1, dx2, dx3. Só que eu não vou somar todos os cubos do universo, né? Eu vou somar só os cubos que estão dentro dessa bola. Ou seja, são os cubos nas quais a soma x1 quadrado mais x2 quadrado mais x3 quadrado seja menor ou igual a r quadrado, que é menor ou igual a 0. Eu acho que no exemplo anterior eu não coloquei esse quadrado aqui, viu? Vocês me corrijam lá, por favor. Se eu não me engano, eu disse que é menor ou igual a r. Na verdade, tem que ser menor ou igual a r quadrado, né? Que é a fórmula do círculo. Então, você colocou Né? sim, senhor. Coloquei? Tá, então perfeito. Então o que eu preciso é resolver essa integral. É claro que eu sei que existe uma simetria que sugere um sistema de coordenadas que não é o cartesiano, né, como é o caso aqui, que é um sistema de coordenadas cartesianos. Mas eu posso usar o sistema de coordenadas esféricas, né, para facilitar o meu problema. Em coordenadas esféricas, dx1, dx2, dx3 pode ser escrito como r quadrado seno de θ, dθ, dφ, dr. Né? Então, onde tem dx1, dx2, dx3, eu vou colocar esse cara aqui. Então, fica V3 de R vai ser igual a uma integração tripla de r quadrado seno de θ, dθ, dφ, dr.
E esse vínculo aqui vai ser expressado pelo fato de que o R vai de 0 a R1, o θ vai de 0 até π, e o φ vai de 0 até 2π. Então, esses limites de integração aqui representam esses vínculos que eu coloquei aqui em sistema de coordenadas cartesianos. Só que aqui eu estou em coordenadas esféricas, né? Então, se eu resolvo essa integral aqui, o φ é o mais fácil, porque não tem nada aqui que... O argumento do φ é 1, né? Então, basta eu integrar dφ, que na verdade dá φ mesmo, calculado de 0, entre 0 e 2π, ou seja, dá 2π, vezes a integral de seno de θ, se não me engano vai dar alguma coisa relacionada com π. R quadrado, se eu integro, vai ser alguma coisa tipo R ao cubo, calculado de 0 a R, né? Enfim, estou colocando aqui proporcional aqui, depois vocês fazem o cálculo certinho, né? Mas no final, o que você vai chegar aqui é 4/3 de πr ao cubo. Certo? Eu pulei aqui os cálculos aqui, depois em casa vocês fazem aí com mais tranquilidade, né? Mas ao resolver essa integral, você cai nessa fórmula aqui do hipervolume da hiperesfera quando eu tenho uma dimensão igual a 3. Então, resumindo, pessoal, o que eu tenho foi o seguinte, o que eu acabei de calcular foi o seguinte, eu tenho uma dimensão D e eu tenho um hipervolume VD de R, né? No caso D igual a 1, eu tive que esse hipervolume é 2R, ou seja, um comprimento, né? No caso D igual a 2, eu tenho uma área, ou seja, eu tenho πr ao quadrado. E no caso de D igual a 3, eu tenho um volume, que no caso seria 4/3 de πr ao cubo. Estou resumindo aqui os resultados que a gente já teve. Certo? Então eu posso simplesmente colocar esse resultado aqui de uma forma genérica de que o meu hipervolume VD de R ele vai ser igual a uma constante, que eu vou chamar de AD, vezes R elevado a D. Esse AD, eu coloquei esse Dzinho aqui, esse aqui é um índice, só para deixar bem claro que essa constante aqui é uma constante que depende somente da dimensão. Ela não depende, por exemplo, do R. Certo? Então, ela depende somente da dimensão. Por exemplo, aqui essa constante AD é 2. Nesse caso aqui é π. E nesse caso aqui é 4/3 de π. Então, ela não depende de R, ela depende apenas da dimensão. Ela é diferente em cada uma das dimensões que a gente analisou. Então, esse AD aqui é uma constante que depende apenas da dimensão. E o outro termo aqui que aparece recorrentemente aqui é o R elevado a D. Então eu tenho R elevado a 1 aqui, R elevado a 2 e R elevado a 3. Num caso genérico, eu estou inferindo aqui que esse hipervolume deve depender com R elevado a D. Né? Essa é a conclusão que eu cheguei até o momento, né? Mas claro, me resta calcular esse AD aí para um contexto genérico, né? Já vou fazer daqui a pouco. E uma forma geral, genérica que a gente descobriu aqui de calcular esse VD é fazer essas integrações, né? Então, se eu tenho D dimensões, então eu vou ter um dx1, dx2, até o dxd. Certo? Então, essa é a fórmula explícita de se calcular esse hipervolume. Fazendo essas integrações, claro, sujeito aos vínculos de que a somatória dos x aqui, ao quadrado, onde o xi vai de 1 até d, isso aqui tem que ser menor ou igual a r quadrado. Ou seja, isso aqui me garante que os cubinhos que eu estou somando aqui, ou hipercubinhos, né, se você preferir, estão dentro de uma hiperbola, uma hiperesfera que tem raio R, que tem raio R. Certo? Então, esse cara aqui
é o vínculo que garante que os cubinhos estão dentro da esfera. Porque senão eu poderia fazer essa integral aqui e calcular todos os cubinhos do universo. Né? Eu não estou interessado em calcular todos os cubinhos do universo. Eu quero só os cubinhos que estão dentro da esfera. Porque ao somar o hipervolume desses cubinhos, todos esses cubinhos que estão dentro da hiperesfera vai me dar o volume completo dessa hiperesfera. Né? Então essa é a fórmula genérica de se resolver esse problema. Ok? Tudo bem até o momento, pessoal? Como é que está aí? Tranquilo. Tranquilo, eu tenho certeza que não está, né? Esse negócio é meio... Não muito, né? Mas... É meio complicadinho, né? Muito bem. Até o momento, a gente calculou o hipervolume. Mas vocês lembram que eu estou interessado, na verdade, é na casca, né? Pelo menos nesse contexto de mecânica estatística, eu estou interessado na casca. Porque a casca vai me dar, lá no contexto de mecânica estatística, vai me dar os estados acessíveis do meu sistema, né? Então, como é que eu calcularia a hipercasca? Então, agora a gente vai calcular, a gente vai usar a mesma ideia, mas agora para calcular a hipercasca. A casca, só lembrando, é a parte que reveste aquela estrutura, no caso aqui a bola, né? Então, a casca de uma bola nada mais é do que, por exemplo, de um ovo, né? O que é a casca do ovo? Né? É uma superfície bidimensional multiplicada por uma espessura. No caso de um ovo, né? Certo? A casca ela tem uma área bidimensional, só que, na verdade, a casca em si é um volume, porque é essa superfície bidimensional multiplicado pela sua espessura. Então, a casca necessariamente vai ter uma dimensão de volume, né? Ou, no caso genérico, de um hipervolume. Vamos começar do básico aqui, né? Num D igual a 1, como a gente fez, né? Então, no D igual a 1, uma hiperesfera, na verdade, é uma barra, né? Como a gente já tinha visto. Então, eu tenho aqui o x1, né? Tem essa barra. A casca nada mais é do que o ponto dessa estrutura que toca o meio externo. E o meio externo de uma barra, que vive num universo unidimensional, são a parte externa são essas partezinhas aqui, né? Note que está no universo unidimensional, então não faz sentido eu dizer que essa parte aqui está tocando o mundo externo, porque não existe esse mundo externo aqui. O único mundo externo que existe num espaço unidimensional é essa parte à direita e essa parte à esquerda, certo? Então a casca de uma barra nada mais é do que essas duas estruturinhas aqui que eu estou rachurando, certo? Então, se eu penso que o volume ou hipervolume dessa barra em uma dimensão é 2R, né, que a gente acabou de calcular, a casca, que eu vou usar uma representação tipo delta de V1 de R, então esse cara aqui é o hipervolume da casca, certo? Esse cara aqui nada mais é do que essas duas estruturinhas aqui que tem espessura, sei lá, vou chamar esse cara aqui de delta R, né? Delta R é essa espessurinha. Então a espessura aqui vai ser simplesmente 2 delta R. O que justifica eu usar essa notação aqui de derivada, diferencial, né? Porque essa diferencial aqui nada mais é do que o diferencial do volume. Então, se o volume é 2R, desculpa, hipervolume, né, pessoal? Estou abusando da linguagem aqui, porque na verdade isso aqui é um comprimento, né? Comprimento é um hipervolume em D igual a 1. Então, se eu faço o diferencial desse cara, me dá 2 delta R. Ou seja, a minha casca, né? Ou hipercasca. No caso de D igual a 2, D igual a 2 eu tenho um círculo, né? Um círculo seria a minha área. Mas a casca de um círculo, ou seja, a parte desse círculo que toca o mundo externo, vai ser essa partinha aqui. Né? Essa parte achurada.
essa parte aí é a casca do círculo. Né? Qual que seria o volume, o hipervolume dessa casca? Né? Se o volume, ou hipervolume, em função do R, é πr ao quadrado, ou seja, a gente chama isso aqui de área também, né? Isso aqui é a área do círculo. Essa área vai ser dada pelo diferencial, como a gente fez aqui em cima, né? Delta V2 de R vai ser igual a 2π R delta R. Eu poderia chegar a esse mesmo resultado se eu pensasse o seguinte. Aqui eu esqueci de colocar x1, x2, e aqui é R, né? Qual que é o perímetro de um círculo? O perímetro é 2πr, não é? Esse aqui é o perímetro. Perímetro de um círculo. Se eu pego essa estrutura, se eu pego ela aqui e quebro e estico essa estrutura, eu vou ter uma coisa assim. Certo? Ó, eu peguei isso aqui é como se fosse uma fita, né? Eu peguei essa fita, quebrei ela e estiquei. E coloquei ela aqui. Essa fita tem comprimento que é exatamente o perímetro desse círculo, que é 2πr. E a espessura dela é ΔR. Ou seja, essa largura dela aqui é o ΔR. Certo? Essa areazinha achurada aqui é 2πr vezes ΔR, que é exatamente o que eu acabei de achar aqui. Certo? Então essa hipercasca em D igual a 2 nada mais é do que a área dessa casca. Né? É a área 2πr ΔR. Muito bem, prosseguindo, né, no caso geral, D igual a 3, o que eu tenho é V3 de R. A gente viu que isso aqui é 4/3 de πr ao cubo, né? Se eu diferencio esse cara aqui, eu vou ter 4/3 de 3 vezes π r ao quadrado delta R. Então, corto o 3 aqui. Então, o que eu tenho é que a casca, ou melhor, o volume da casca, agora aqui é casca mesmo, né? Tipo a casca do ovo, só que na verdade não é um ovo, é uma bola. Uma bola com uma casca, e o volume dessa casca, segundo esse cálculo meu aqui, é 4 πr quadrado vezes delta R. Esse é o resultado matemático, mas eu consigo dar uma interpretação física para isso aí. Ó. O que é 4πr ao quadrado no contexto de uma esfera? Vocês lembram? Esse número aí não me é estranho. A área da esfera, né? A casca. Exatamente. Não, isso aqui é a área da esfera. É a área da esfera, isso. A área da esfera. E esse cara aqui, o ΔR, é a espessura da casca. O que faz total sentido, né? O que é o volume da casca? É a área dela, que na verdade é uma área da esfera, né? Vezes a espessura da casca. Então faz todo sentido, tá correto mesmo. Fazer essa derivada nos conduziu a um resultado que faz sentido físico. O volume da casca, que está sendo representado por delta V3R, aqui, nada mais é do que a área que envelopa a esfera, vezes a espessura dessa casca. Né? No contexto geral, eu vou ter o seguinte. No contexto geral, olha, a gente tem um VD de R, que é igual a AD, onde eu ainda não calculei quem que é esse AD. Ainda que a última parte do nosso cálculo aqui, a gente vai calcular esse AD. Então, RD aqui. Opa, RD. Então, se eu diferencio esse cara aqui, eu tenho o volume da minha casca, ou hipervolume, né? Que nada mais é do que D vezes AD
vezes R elevado a D menos 1 vezes ΔR. Então, olha só, usando aquela ideia que a gente acabou de falar do contexto da casca da bola, olha só, esse termo aqui, ó, nada mais é do que a hiperárea de uma hiperesfera. E esse cara aqui nada mais é do que a espessura dessa hipercasca, certo? Então, ou seja, eu poderia representar isso aqui como sendo... Eu vou colocar duas formas de representar, né? Eu posso dizer que a minha casca, ela pode ser escrito como a área, ou a hiperárea, vezes ΔR, onde esse cara aqui, então, é a hiperárea da hiperesfera. E ΔR é a espessura, né? Eu poderia representar dessa forma, né? Onde SD aqui, se eu identifico com essa parte, SD nada mais é do que D vezes AD vezes R elevado a D menos 1. Né? Note que o R aqui é elevado à dimensão menos 1, né? O que não poderia ser diferente, porque se eu tenho um volume, a área é dada por R elevado a D menos 1, né? Se o volume é 3, a área tem que ser R elevado a 2, né? Então faz sentido aqui essa hiperárea, né? Hiperárea da hiperesfera. Ou também eu poderia usar uma outra forma aqui de representar esse resultado. Depois eu posso ver qual que seria mais conveniente usar para os próximos cálculos, né? Eu posso dizer que essa minha casca é uma constante que eu vou chamar de CD, R elevado a D menos 1 vezes ΔR. Onde CD é simplesmente esse D vezes AD aqui. É só para melhorar a notação, né? E ficar apenas com uma constante. Né? Só que de qualquer forma ainda falta calcular esse CD ou esse AD. É o que eu quero fazer agora, né? Para a gente ter um resultado fechado aí de como calcular essa hipercasca. Né? Então, como é que a gente vai calcular isso aí? Né? Deixa eu pegar mais papel aqui. Então, eu quero calcular aquele AD e, consequentemente, aquele CD daquela expressão que me dá a equação da hipercasca e da hiperesfera. E, para isso, eu vou partir de um resultado bastante importante, que a gente vai usar bastante aqui em mecânica estatística, que me diz o seguinte: se eu faço uma integral de e elevado a menos ax quadrado dx, isso aqui dá quanto, hein, pessoal? Sem fazer cálculo. De cabeça, quanto que dá essa integral aí, hein? Vamos ver se vocês estão bons mesmo. Pessoal de teoria de campos, é quase que obrigatório saber essa integral. Raiz de π alguma coisa. Raiz de π dividido Sobre por A, esse número que aparece aqui, que é o A. Né? Então, essa equação é uma das mais importantes em teoria de campos e também em mecânica estatística. Tanto é que na lista de exercício que eu passei para vocês, se eu não me engano, eu peço 3 formas diferentes para vocês mostrarem essa expressão aí. Certo? Então, uma das tarefas para vocês fazerem aí em casa é tentar demonstrar essa forma aí por algumas formas diferentes aí. Não só por uma via, mas por umas 2 ou 3 vias. Certo? Muito bem, mas aqui a gente vai assumir que a gente sabe aqui que esse resultado vale. E eu vou elevar as duas partes dessa equação aqui a D, onde D é a dimensão, né? Ou seja, esse cara vai ficar a integral de menos infinito a infinito de e elevado a menos ax quadrado dx elevado a D. E aí o outro lado fica π sobre A elevado a D sobre 2, certo? Essa integral aqui pode ser decomposta em D integrais. Por exemplo, eu posso dizer que eu tenho uma variável x1 quadrado dx, dx1,
vezes e elevado a menos a x2 ao quadrado dx2, e assim até a désima integral, e menos a xd ao quadrado, d quadrado sobre, não, cd quadrado, opa, fiz tudo errado aqui, que seria um a xd ao quadrado, agora sim, dxd. Isso aqui é igual a π sobre a elevado a d sobre 2. Claro, todo mundo aqui, de menos infinito até infinito, menos infinito até infinito, menos infinito até infinito. Né? Ou, se eu quiser fazer de uma forma mais compacta, eu posso pegar esses x1. Primeiro eu vou fazer o a igual a 1, né? Por conveniência. Tá? Esse a aqui pode ser qualquer. Então, por conveniência, eu vou colocar a igual a 1. Certo? E aí, essa integral aqui pode ser escrita de forma um pouquinho mais compacta, como sendo d integrais aqui, elevado a menos somatória de xi ao quadrado, onde i vai de 1 até d. Né? Note que eu tenho esse x no exponencial, eu tenho multiplicações exponenciais. Então, esses x1 quadrado, x2 quadrados e assim por diante, podem ser representados por essa somatória aqui. E aí eu tenho dx1, dx2, até o dxd. Isso aqui vai ser igual a π sobre a. No caso, a é igual a 1, né? Então já não vou nem colocar o a aqui. Elevado a d sobre 2. Se eu identifico essa somatória como r quadrado, não foi isso que a gente fez lá no caso das bolas? O que é um r quadrado? É a somatória dos x quadrados aqui, né? Essa é a equação da esfera. Na verdade, é a equação da hiperesfera, porque eu estou no espaço d-dimensional. Essa é a primeira coisa que eu identifico aqui. E a segunda coisa que eu identifico é que esse cara aqui nada mais é do que o meu elemento de volume, ou hipervolume, né? Ou seja, ΔV de D de R nada mais é do que esses cubinhos aí. Na verdade, hipercubos, né? São hipercubos. E aí, com essas duas identificações aqui, essa integração aqui pode ser escrita como a integral de e elevado a r quadrado, delta v d de r, que é um v, tá, pessoal? Desculpa aqui. Um delta v d de r, que por sua vez é igual a π elevado a d sobre 2. Se eu substituo esse cara aqui pelos... esse cara nada mais é do que a casca esférica, né? A hipercasca esférica. Naquele nosso contexto, a gente tinha visto que a casca esférica nada mais é do que aquela constante CD, R elevado a D menos 1, vezes ΔR. Então eu passo de uma situação que eu vou integrar no volume e passo a integrar no raio. Então o raio aqui pode ser de 0 até infinito, né? Esse cara aqui vai ser π elevado a d sobre 2. Né? Se eu resolvo essa integral, o resultado que eu chego, uma vez que CD aqui é uma constante, né? Então eu posso isolar a constante, e se eu resolvo essa integral, eu tenho a solução que eu preciso. Né? Na verdade, o que eu acabo chegando aqui é que esse meu CD vai ser igual a π elevado a d sobre 2, dividido pela integral de r elevado a d menos 1, e elevado a menos r2, ΔR.
certo? E, pessoal, para não chatear vocês, mas, quer dizer, não vou chatear, mas pelo menos eu vou lembrá-los que eu tinha aquela função gama. Vocês lembram que gama de n mais 1 é igual à integral de x elevado a n e elevado a menos x dx. Aqui eu tenho que resolver uma integral que essencialmente é uma função gama. Certo? E se vocês fizerem depois as contas aqui, eu não vou trabalhar muito esses detalhes, eu quero deixar como tarefa aí de casa para que a gente não fique com essa aula tão cansativa, né? Mas vocês vão poder mostrar para mim que esse CD vai ser igual a 2π elevado a d sobre 2 dividido pela função gama de d sobre 2. E se eu sei esse CD, e vocês lembram que eu tinha um AD que era definido como CD sobre D, eu posso agora escrever completamente, aqui, deixa eu ver, acho que eu apaguei aqui, certo? Então esse meu AD é CD sobre D, e aí no final eu tenho que o meu VD, ou seja, o meu hipervolume da hiperesfera que tem raio R, vai ser igual a esse AD vezes R elevado a D. Só que agora, esse AD, que antes eu não sabia quem era, esse AD nada mais é do que essa expressão aqui dividido por D. Certo? Então eu já tenho esse número. E a função gama, uma vez que eu tenho o D, eu consigo calcular o valor numérico desse elemento aqui. Né? Então eu consigo calcular explicitamente o volume dessa hiperesfera, e eu também sei calcular o hipervolume da minha casca, da hipercasca, né? Que vai ser o meu CD vezes R elevado a D menos 1. Né? Esse cálculo a gente já tinha chegado nas etapas anteriores. Né? Só que, mais uma vez, a gente não sabia qual que era o valor do CD. Agora eu já sei, é esse cara aqui. Né? Então, muito bem, pessoal. Então, eu fecho aqui nossa aula com esses dois resultados. Eu não vou prosseguir no cálculo, que na verdade o próximo passo agora é usar esses dois resultados que a gente chegou aqui, na verdade esses três, né? Para tentar calcular o número de microestados de um sistema de partículas, de N partículas, a princípio que não interage, né? Que é o sistema de um gás ideal. Então isso eu vou fazer na próxima aula. Eu tenho um gás ideal composto por N partículas. E para calcular esse número de microestados, eu preciso achar o hipervolume de uma hiperesfera que está num espaço N dimensões, onde N é o número de partículas que se confunde com a dimensão desse objeto esférico, ou hiperesférico, né? Apesar de que no contexto lá do gás ideal eu estou lidando com partículas, né? Mas que se resume a um problema geométrico de calcular esses volumes, esses hipervolumes aí. Certo? Muito bem, pessoal, passo a palavra para vocês aí. Legal. Achei interessante. Eu acho que eu já vi uma conta dessa, mas nunca tive de oportunidade de abrir e estou tendo agora. Muito bem. Essa aula, Renan, na verdade ela não finaliza aqui, né? Porque essa aula só é apreendida se você repassa esses cálculos, né? Então, Sim. eu gostaria muito que vocês pegassem a gravação desse vídeo aqui. E eu acho que lá na minha apostila também tem os passos, tá? Então, você tem o material lá da minha apostila. E eu gostaria que vocês refizessem passo a passo desses cálculos, com todo o detalhe, tá? Eu sinceramente não espero que vocês aprendam isso aí só com essas 1h30 que a gente ficou aqui, né? Na verdade, a apreensão disso aqui vai ser quando vocês próprios refizerem esses cálculos, tá? Aqui foi só para dar o caminho para vocês, né?
Sim. Então, uma vez dado o caminho, eu espero que vocês reproduzam esse caminho para que vocês entendam bem esses resultados aqui, para que a gente possa usar eles na próxima aula. Nesse contexto que eu falei para vocês do cálculo do número de microestados de um gás ideal, que vai ser a nossa ferramenta primordial aqui, né? Gás ideal é só o que a gente sabe, praticamente, né? Em termos de termodinâmica, assim, pelo menos do ponto de vista analítico, né? Então é extremamente importante que a gente saiba bem de onde a gente tirou essas equações aqui. No mais, pessoal, tem uma parte da lista de exercício das listas de exercício que eu peço para fazer algumas análises sobre isso, viu? Então dá uma olhadinha lá, tá? Então tem algumas coisas lá para vocês exercitarem esses resultados aqui que a gente colocou. Beleza, professor. Beleza, pessoal? Então, no mais aí, Beleza. se vocês não tiverem mais nenhum comentário, eu acho que já estamos encerrando aqui a aula. Mais algum último comentário aí, pessoal? Ué, não, eu não, mas aí só se a gente puder ficar um pouquinho lá para... Sim, exatamente. Aliás, pessoal, eu gostaria de deixar o convite aqui. Amanhã eu vou fazer uma apresentação lá naquele ciclo de palestras de mecânica estatística e sistemas complexos. E gostaria de ver vocês lá. Vai começar amanhã às 5h30. Amanhã, quarta-feira, 5h30 da tarde. O link, vou pedir para que o Rômulo passe para vocês aí. Pode ser, Rômulo? Pode ser, eu vou pôr lá no grupo da pós-graduação. Uhum.